Durante a pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com um resumo científico divulgado em março pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. O resumo também destaca quem foi mais afetado e mostra o efeito da pandemia na disponibilidade de serviços de saúde mental e como isso mudou durante a emergência de saúde pública. Preocupações com possíveis aumentos dessas condições já levaram 90% dos países pesquisados a incluir saúde mental e apoio psicossocial em seus planos de resposta à Covid, mas permanecem grandes lacunas e preocupações. O psicólogo Matheus Coelho destaca quais fatores podem ter ocasionado este aumento. Quando a gente fala de transtorno, que no caso é um transtorno de humor, depressão, a gente precisa entender que eles são multifatores, inclusive é multifatorial. A gente conversa sobre isso com o paciente ou com pessoas que estão acometidas por esse transtorno. E alguns desses fatores podem ser, sobretudo diante da pandemia, né? Inclusive essa pesquisa é bem modesta, foi no média de 40%, eu já li pesquisas com mais de 50%, para você ter uma percepção que de fato houve um aumento de pessoas sofrendo tanto com depressão, ansiedade e com estresse também. Mas alguns fatores são, a pandemia ela mudou a rotina das pessoas. Então começou a gerar uma iminência de perigo, tanto eu posso pegar o vírus, eu posso passar o vírus para o ente querido, eu posso perder o meu emprego, inclusive muitas pessoas perderam o emprego, isso gera uma percepção de angústia, de sofrimento, de solidão, que vai fazendo a pessoa ter o risco de aumentar, né, o seu grau de sofrimento, inclusive chegar à depressão. Depois a gente pode pensar também em caso de se afastamento de convívio social. Por quê? Os amigos ou as interações sociais, elas são fatores de proteção de bem-estar. Então, quando eu tenho bons amigos, um ciclo social legal, forte, saudável, eles me ajudam no manejo do meu humor. A pandemia nos afastou disso. Além de consequências claras como a gente pensar quando ia voltar, essa incerteza do futuro. Algumas pessoas achavam que seria um mês, outras um ano, durou mais de 2. Então ainda nós estamos nesse findar, né, do vírus ainda, de entender isso, mas a gente precisa entender que ela mudou a nossa rotina, e essa mudança da rotina propicia o crescimento desse transtorno. Ele diz que alguns critérios devem ser levados em consideração para associar a depressão. Falando sobre a depressão em si, como saber se eu tenho ou não, a depressão ela precisa de alguns critérios para fechar. E alguns critérios são, primeiro, a pessoa precisa apresentar um humor triste por pelo menos 2 semanas na maior parte do dia. Além disso, ela precisa perder interesse ou prazer em coisas que antes eram prazerosas. Aquela pessoa que gostava de trabalhar, gostava de jogar bola, gostava de ficar com os amigos, gostava de estudar, de desenhar, agora começa a perder, só quer ficar fechando, é um sinal, é um alerta para isso. Outros sintomas é a pessoa começa a sentir culpa, começa a perceber que não tem concentração mais para trabalhar, ela também começa a perceber um sono muito alto ou uma dificuldade de dormir, ganha peso ou perde peso de forma repentina, pensamentos de culpa, de morte, e isso começa a intensificar, podendo ser grau leve, moderado ou grave.